jogar, né, com o Pep Guardiola, e o Grupo City tem interesse na sua contratação para o decorrer da atual temporada, tá? Seria a contratação agora para o mês de julho, né? Então, essa notícia aí, os torcedores do Bahia ficou nessa expectativa, será que poderia ter uma transferência ou algo nesse sentido? Mas lembrando que não. A pedida, inclusive, do Galatasaray seria de 150 milhões de reais para mais, tá? Porque o clube pagou quase 18 milhões de euros, pediria algo próximo de 30 para ter essa negociação. Que é aquela coisa, né? Eu também fiquei bem surpreso quando ele deixou o Norwich, que é aquela coisa, né? Não é um time, meu Deus, sensacional, mas que estava na primeira divisão, né? Então, assim, o Gabriel Sara caiu para a segunda divisão e acabou indo para o futebol turco. Eu fiquei meio sem entender, né? Porque eu acho que ele teria espaço no West Ham, em alguns clubes da primeira divisão do futebol inglês, mas poderia ser esse bate-volta, né? Rendendo alguns milhões para ele, ser empresário com essa transferência para o Galatasaray, depois mais alguns milhões para o Grupo City, sendo vendido, e um salário bem mais alto, né? Que ele tinha lá na Turquia. Acho muito bom jogador, e aí poderia ser uma alternativa para o Paquetá, né, que ele vinha sendo especulado para essa função. O Guardiola gostou bastante do jogador, que pode jogar mais avançado, recuado, enfim. No Galatasaray nesse ano, 40 jogos, 2 gols e 7 assistências. Temporada passada também pelo Norte, 14 gols e 13 passes. Então pode fazer essa função bem versátil, né? Lembrando que ele saiu por 10 milhões de euros do São Paulo e pode ser negociado agora na casa dos 30 milhões de euros, mas para o Bahia, quem sabe só no longo prazo, né? Porque por agora não tem muito sentido, porque o interesse do Grupo City é para o time principal, né? No caso, o Manchester City. Quem sabe, se ele não der certo no Bahia, no Manchester City poderia ter um empréstimo, enfim. Qualquer novidade eu atualizo aqui vocês, beleza? Bora falar aqui também sobre esse caso envolvendo o Lautaro Dias, que pode sim ser emprestado no meio do ano para alguma outra equipe. Lá no Cruzeiro, nessa atual temporada, não tem conseguido jogar. Inclusive, foram apenas 2 partidas do Campeonato Brasileiro, o que pode ser um claro indício que ele pode fazer no máximo 6 partidas pela Raposa na Série A. Então, se acontecer, por exemplo, né, dele ter 2 jogos, aí até o final do mês de maio, agora início de junho, 4, 5 partidas, chegando já à próxima janela de transferências, ele certamente será emprestado ou negociado em definitivo, né, com o time da Série A, ou até mesmo teve especulações do Atlético Paranaense na Série B, mas que o Cruzeiro só tem interesse em uma venda em definitivo. Então, a dupla Bavi, tanto o Bahia quanto o Vitória, demonstrou esse interesse na contratação do argentino, que eu acho um bom jogador, só que não tem conseguido se encontrar aqui no Cruzeiro, no futebol brasileiro. 24 jogos ano passado, só 2 gols. Esse ano, 11 jogos, 1 gol apenas também. O último jogo entrou contra o Palestino, né? Ele foi titular, jogou 63 minutos. Entrou no Brasileirão só contra o São Paulo e contra o Internacional. Então, o jogo dele que ele jogou, né, contra o São Paulo foi no dia 13. Então, ele ficou fora do jogo contra o Vasco. Ficou no banco, né, contra o próprio Bahia e contra o Red Bull e nem entrou. Então, certamente é um nome que deve ser sim, negociado no meio do ano. Lembrando que o Cruzeiro pagou caro por ele, né? Eu até pensei que tinha sido um valor mais alto, mas pelo que eu vi aqui, foi algo próximo dos 12, 13 milhões de reais, tá? Então, ele valia sim, porque ele não é velho, né? Ele chegou com 25 anos, agora tá com 26. E vinha de uma fase boa no Independente Del Valle, conquistando a Sul-Americana contra o Fortaleza e tal. Foi uma peça muito importante, contra o São Paulo também, naquela final, acho que foi de 2022. Eu acho um bom jogador sim. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários se valeria esse investimento, próximo da casa dos 10, 13 milhões de reais, pelo Lautaro Dias, que pode jogar como 9, mas também pelas pontas, tá? Muito mais um ponta, pelo menos na minha opinião, que ele tem feito aí pelo Cruzeiro e nos últimos anos aqui também, lá no futebol equatoriano. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês também da Betfair. Eu quero destacar aqui o jogo, tô gravando hoje, tem o duelo na Copa do Brasil entre Paysandu e Bahia. Então, para você achar as cotações, vem aqui, ó, competições, Brasil, Série A, Série B, Série C, Copa do Brasil. E aqui o Bahia tem várias as opções, né? Vou deixar aqui para vocês, ó, para vencer fora de casa a equipe do Paysandu, cotação de 2,15 a cada real apostado. Em breve já vai ter o jogo da volta na Série A do Brasileirão. Nós podemos vir aqui e encontrar o próximo jogo, que vai ser em casa contra o Botafogo, cotação também muito parecida de 2,15. E já na Libertadores também, né? Não tem problema, você pode vir aqui, ó, lembrando, ó, Champions League, Sul-Americana, tudo você encontra aqui. Você pode vir aqui também e encontrar os próximos jogos na Libertadores, tudo aqui embaixo na descrição para vocês, tá? Então, ó, vamos ver aqui. Para vencer o Paysandu fora de casa, R$90 voltando 193. Vencer o Botafogo em casa, tem essa vantagem aqui de 2 gols, R$50 voltando 107. Então o link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Lembrando, né, ter mais de 18 anos e sempre apostar com responsabilidade, tá? Tá aqui também as cotações para os jogos de ida e volta
da Champions League. Do Bahia, que está interessado para essa janela do mês de julho em contar com um zagueiro revelado, aliás, com passagem pelo Santos, revelado nas categorias de base do Vila Nova, mas também com passagens pelo Peixe, ainda muito novo. Estou falando sobre o zagueiro Jubal. Ele que tem 31 anos de idade, natural de Inhumas, na região metropolitana de Goiânia, e vai muito cedo ainda para o Santos, em meados de 2011, após se destacar no Vila Nova, na equipe sub-20, jogou também uma partida no elenco profissional em 2011, naquela ocasião, na disputa do Campeonato Goiano. Depois disso, o Jubal, que era tido como uma grande expectativa, acabou passando no Avaí, em Portugal, e agora vem se destacando no Auxerre, esse clube da primeira divisão francesa, onde nessa temporada tem 6 gols marcados. Segundo informações apuradas pelo portal do Bará, Bahia, um abraço para ele inclusive, ele garantiu que o jogador novamente está no radar. Não existe proposta nesse momento, mas um jogador que foi procurado no começo do ano, neste momento, em reta final de contrato por lá, volta a chamar a atenção. Então, o Jubal, que tem vínculo no Auxerre até a metade desta temporada, até o dia 30 de junho. Como ele está ficando livre, o jogador pode assinar um pré-contrato e se mudar de forma gratuita para o Bahia nesta atual temporada. Então tem essa vantagem, o jogador que é querido por lá, é o capitão da equipe, dos 28 jogos que ele fez no campeonato francês até agora, vencendo, um titular absoluto, e pegando a tabela de classificação, o Auxerre, que nesta temporada, indo aí já para a sua terceira temporada seguida, né, na primeira divisão, está no meio de tabela, não tem risco de rebaixamentos, quem sabe até mesmo tentando engatar uma sequência para chegar em uma competição internacional. Então o Jubal, que é sim muito bem visto por lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês também o mapa de movimentação do jogador nesta atual disputa do campeonato francês, onde ele vem atuando mais centralizado. É um zagueirão que sai muito bem com essa bola dominada, uma nota média de 7,28, segundo o site SofaScore, dos 28 jogos, todos como titular, 6 gols, é muita coisa, e apenas 6 cartões amarelos nos 28 jogos que fez. Nos índices defensivos, um jogador que tem uma média de 3 bolas recuperadas por jogo, e das 28 partidas, ficou 8 delas sem sofrer gols. É um zagueiro que tem 1,90 m de altura e o Jubal é destro, tá? Então seria uma opção aí também para a defesa, que pode atuar tanto pela direita como também pela esquerda. Aqui o mapa dele de movimentação no ano anterior e na segunda divisão francesa, onde ele esteve, né, no ano passado, também foi um titular, sendo um destaque, uma referência no clube desde que chegou e agora sim fazendo uma grande temporada na primeira divisão francesa. Jogou bem também pelo Arouca em Portugal na temporada 2017, com 39 partidas, e no Vitória de Guimarães, no Vitória de Setúbal, no Campeonato Português também da temporada de 2020. Você pode deixar a sua opinião também sobre esse jogador voltando à tona. No meu entendimento, um jogador que já foi preferido ou procurado, como queira, por outros clubes grandes aqui do Brasil, como por exemplo o Internacional, e se eu não estiver enganado também foi especulado no Santos, né, nesses últimos anos. Pode deixar a sua opinião também se seria um reforço de peso para a sequência do ano.